Nós estamos, nesse mês de junho, nós estamos trabalhando sobre uma série de mensagens, e essa série tem como tema olhares. E a gente vai trabalhar alguns olhares ao longo desse mês de junho. No domingo passado, nós iniciamos essa série falando sobre o olhar constrangedor. Aquele olhar entre Pedro e Jesus, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, na terceira vez, os olhares se cruzam e Pedro então se sente constrangido pela percepção clara do seu equívoco, pela percepção clara do seu erro. A gente falou sobre a nova chance que Pedro teve, o novo olhar que ele desenvolve entre ele e Jesus, aquele olhar da segunda chance, aquele olhar do reencontro, da reconciliação, aquele momento ali na praia onde os dois juntos têm a chance de rever-se e ao se reverem, eles têm a chance de recomeçar. Pedro tem a grande chance de recomeçar. Pedro tem a grande chance de se tornar tudo aquilo que Deus desejou para a vida dele. E ele aproveita essa chance, ele agarra esse momento, e nós conhecemos a história da transformação que a vida de Pedro sofreu e do impacto que isso traz para a história de toda a igreja, principalmente no seu início. A gente falou que o olhar é muito importante. A gente falou que é notório, é perceptível como o olhar faz com que a gente entenda ou perceba intenções, pensamentos. Falamos do olhar do nosso pai, falamos do olhar da nossa mãe, falamos daqueles olhares, né, que são facilmente identificáveis na nossa vida, na nossa rotina. É o olhar da paquera, do flerte, é o olhar da nossa filha, do nosso filho, é o olhar da nossa esposa, do nosso cônjuge, é o olhar do nosso neto, da nossa netinha, né, Gilce Carminha. Ou seja, os olhares revelam muito das nossas intenções, dos nossos pensamentos, daquilo que está oculto em nós. E hoje a gente vai falar sobre olhares denunciadores. A gente vai falar sobre aquele tipo de olhar que revela intenções que nós, às vezes, queremos esconder ou preferimos esconder. A gente vai falar daquele olhar que revela muito da verdade que habita o nosso coração e que, às vezes, a gente subestima essa verdade, ou, às vezes, a gente não percebe a importância que essa verdade tem para nós. São olhares que vão nos entregar, olhares que vão revelar nossos desejos, olhares que vão revelar nossas intenções ou nossas maquinações, olhares que vão revelar a nossa verdade, a verdade daquilo que nós desejamos. É claro que alguns momentos na nossa vida não são fáceis. Nós passamos por situações difíceis, e essas situações difíceis, elas vão mexer com as nossas estruturas, elas vão nos trazer um peso, porque toda vez que a gente decide algo, as vezes que a gente quer transformar algo, todas as vezes que a gente quer mudar ou que precisa mudar, a gente tem que tomar decisões, e muitas vezes essas decisões, elas não são fáceis. Principalmente porque a maioria das nossas decisões afeta as pessoas que nós amamos. E todas as vezes que tomamos decisões difíceis, decisões que vão mexer com as estruturas da nossa vida, decisões que vão mexer com o modo de vida da nossa família, a gente sente aquela dificuldade, aquele peso, aquele receio, talvez, aquele medo, aquela dúvida sobre o que será que vai acontecer. Certamente você já
já passou por isso, ou tem passado por isso na sua vida, diante desse novo contexto em que todos nós estamos inseridos. E diante de tudo isso, diante desses olhares que denunciam nossas intenções, ou nossos medos, ou nossos desejos, diante das dificuldades que a vida nos apresenta e das decisões que nós precisamos tomar, hoje a gente vai falar sobre uma narrativa bíblica muito conhecida, que está em Gênesis, logo no início da Bíblia, uma narrativa que conta um pouquinho a história de Ló e da sua família. Como você sabe, Ló era sobrinho de Abraão. E essa história está nos capítulos de Gênesis, entre o capítulo 13 e o capítulo 19. A gente não vai, obviamente, ler todo esse capítulo aqui, mas eu proponho que você faça isso em casa depois, para ter uma visão panorâmica da história e das decisões e dos olhares, claro, na vida de Ló, e das implicações que o seu modo de olhar, as consequências que o seu olhar trouxe, não só para a sua vida, mas para a vida de toda a sua família. Ló era sobrinho de Abraão, e você sabe, Deus tinha um chamado especial na vida de Abraão, Deus queria um povo para si, e pede que Abraão saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, e vá para um lugar que o Senhor iria mostrar. Esse é o contexto, o início do contexto da história de Ló. E quando Abraão sai da sua terra, ele não sai sozinho, ele leva o seu sobrinho Ló, e leva a família de Ló com ele para o lugar, para a terra de Canaã, onde Deus estava conduzindo a vida de Abraão. E Abraão sai, então, da sua terra, vai em direção a Canaã, e nesse trajeto, nesse percurso, nessa mudança, eles prosperam muito, tanto Abraão como Ló. Você conhece a história que está lá em Gênesis. Só que em determinado momento, os funcionários, a família de Ló, tem um desentendimento com os funcionários e com a casa de Abraão. Eles cresceram muito, eles às vezes se esbarravam, disputavam espaço, e houve um desentendimento. A palavra fala que não houve uma possibilidade deles continuarem juntos. E Abraão, então, toma uma decisão. Abraão chama Ló, mostra a terra para Ló, e diz para Ló escolher para onde ele deveria ir. E é aqui que a gente vai ler um texto da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 13, e mesmo que você não tenha uma Bíblia aí com você, mas ouça com atenção. Gênesis, capítulo 13, a gente vai ler do verso 9 até o verso 12, porque mostra exatamente esse ponto na vida de Abraão e na vida do nosso personagem de hoje, Ló. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão, então, chama Ló e diz: não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campanha do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se então um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. É interessante como o texto destaca que Ló elevou o seu olhar. Ló levantou os olhos, e diante dele estava uma terra dura, pedregosa, difícil, onde ele estava habitando com Abraão, e também estava diante dele uma terra, uma campina fértil, bonita, verdejante e próspera. E Ló, quando elevou o seu olhar e percebeu a diferença entre as duas terras, algo acendeu dentro dele. Ele foi seduzido. Ele foi seduzido pelo seu olhar, e aquele olhar revelou a intenção do seu coração de se dar bem.
Revelou uma intenção profunda no seu coração de se destacar, quem sabe. E, queridos, aqui eu falo isso, não que querer se dar bem ou querer ter uma vida boa seja algo ruim. Não é ruim, claro que não. O ruim é o que nós negociamos para chegar aonde achamos que precisamos chegar para ser feliz. É isso que é ruim. O ruim é quando nós abrimos mão de princípios, de valores, quando nós abrimos mão do conselho de Deus, quando nós abrimos mão da presença de Deus para chegar em determinados lugares da nossa vida que a gente acha que se chegar ali negociando tudo isso, vai ser feliz. Esse é o problema. E me parece que esse olhar de Ló, esse olhar denuncia aquilo que está no coração de Ló. O interesse em que a sua vida vá bem, de uma forma muito maior do que o que ele já estava experimentando, mesmo que para isso alguns valores precisassem ser esquecidos, mesmo que para isso alguns distanciamentos e relacionamentos precisassem ser rompidos. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Sodoma não é qualquer cidade. Aquela região não era qualquer região. Era uma região próspera, sim, mas era uma região muito violenta. E não só violenta, mas fruto de toda violência era um ambiente de muita injustiça. Às vezes nós maculamos a história bíblica ou criamos preconceitos a respeito de algumas questões da Bíblia, mas o pecado de Sodoma e Gomorra, como muitos pensam que é um determinado tipo de comportamento, não é esse o problema. A punição, ou na história, na narrativa bíblica, o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra se dava a grande violência, a injustiça que havia naquela cidade, a maldade que havia naquela cidade. Ló, então, escolheu aquilo que foi seduzido seu coração. E ele escolheu ir para aquele lugar, mesmo que aquilo custasse princípios que ele havia aprendido com seu tio Abraão, certamente. Mesmo que isso lhe custasse alguns valores que ele também certamente tinha aprendido com Abraão. E nós sabemos que não foi saudável, nós sabemos que a decisão que Ló tomou trouxe consequências, na verdade, terríveis para a sua família e para a sua vida. Esse olhar elevado, esse olhar que se deixou seduzir pela aparência, esse olhar que se deixou seduzir pelo que é belo na sua aparência, mas na sua essência é mal. Esse olhar custou muito caro para Ló. Queridos, esse é um olhar que também custa muito caro para nós. Toda vez que nós nos deixamos levar pela aparência, toda vez que nós julgamos pela aparência, toda vez que nós entendemos como importante ou valoroso apenas aquilo que aparentemente o é, toda vez que nós privilegiamos alguns lugares pela aparência que esses lugares possuem, muitas vezes, e não raras vezes, a aparência e a beleza, e por trás da aparência, da beleza, da pungência, existem injustiças. Muitas vezes por trás da riqueza, que muitas vezes nos seduz, porque, claro, nós queremos ter uma boa condição para a nossa família, mas muitas vezes por causa da sedução, da aparência que a riqueza passa para nós negociamos princípios e valores, nós negociamos a justiça, nós negociamos o amor ao próximo, como o presbítero Gilson falou, em nome do nosso conforto e em nome daquilo que é bom apenas para nós. Nós somos promotores de injustiça, quando o que nós queremos é acumular coisas para nós e para o nosso próprio benefício. Nós não nos importamos se para isso injustiças vão ser cometidas por nós. E isso é muito perigoso. Negociar isso é muito perigoso. Ló se deixou seduzir.
E nós somos tentados, assim como Ló, a elevar os nossos olhos e diante de algumas oportunidades que nos aparecem, oportunidades que até parecem, né, fáceis e atrativas e lucrativas, a gente tem que fazer o contrário daquilo que Ló fez, e mesmo que o nosso olhar revele que é isso que nós queremos mesmo, que a gente possa nos centrar e ao invés de olhar para aquilo que nos seduz, olhar para aquele que nos ama, que nos transforma, aquele que tem um plano de felicidade para a nossa vida, que não implica fazer mal a ninguém, aquele que tem um projeto de felicidade para a nossa vida, que não implica ter que explorar ou enganar pessoas, aquele que tem um plano de felicidade para a nossa vida, que não implica deixarmos os nossos valores de lado, aquele que tem um plano de felicidade para a nossa vida, que não implica não conseguirmos dormir à noite, porque temos meias palavras e meias verdades e administramos nossas coisas de forma irresponsável. Aquele que tem um plano maravilhoso para a nossa vida, um plano de felicidade que implica em acolhimento, em perdão, em novas oportunidades, em novas chances. Aquele que nos ama e que demonstrou infinitamente esse amor em Jesus de Nazaré. Deus não desistiu de Ló. Deus viu a enrascada que Ló se meteu e foi ao encontro dele. E é quando Deus envia seus anjos para falar com Ló, para verificar a situação de Ló, para tirar Ló daquele lugar, é que se revela ainda mais uma maldade ali naquela cidade. É nesse momento que se revela aquela violência ali naquela cidade. Os anjos do Senhor foram para a casa de Ló e os homens daquela cidade queriam violentar aqueles homens. E era um costume naquela cidade fazer isso, humilhar os visitantes, assassinar aqueles que visitavam. Era um costume. E Ló, então, se vê numa situação terrível, oferece suas filhas, como diz a narrativa bíblica, para tentar livrar os anjos do Senhor daquela violência. Os homens da cidade não querem as filhas de Ló, e então os anjos fazem com que todas aquelas pessoas ficassem cegas e eles conseguissem sair da casa de Ló, daquela situação. Os anjos dizem para Ló, vamos sair daqui. Se você tiver mais alguém aqui, pega a tua família, teus filhos e parentes e saia daqui, porque a ira do Senhor caiu e cairá sobre essa cidade. Queridos, Ló demorou, mesmo diante do apelo do Senhor, Ló demorou a tomar uma decisão. Ló demorou a querer sair daquele lugar que havia feito tanto mal à sua família e arriscado tanto da sua vida. Até que os anjos do Senhor pegam Ló pelo braço e tiram ele da cidade, pega suas filhas, pega sua esposa e os tira da cidade. E a história continua, e você conhece a história. A esposa de Ló olha para trás, quando Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídas, conta ali aquela narrativa bíblica, e ela olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Esse é outro olhar. Esse é outro olhar. O primeiro olhar é o olhar que denuncia a nossa ganância e a negociação dos nossos valores, é o olhar de Ló. E esse segundo olhar, o olhar da mulher de Ló, é o olhar que não confia para onde Deus está nos levando, é o olhar que se apega àquilo que ficou para trás, é o olhar de quem se apegou a um estilo de vida que mesmo sendo destrutivo, era atrativo, que mesmo ameaçando o bem-estar da família, era algo que se tornou comum para aquela mulher, para aquela família. E quando a mulher de Ló olha para trás, ela está apegada a determinadas estruturas na sua vida que para ela e para eles definiam quem eles eram, definia quem ela era.
E ela olhou para trás, negligenciando aquilo, o grande livramento e a graça de para onde Deus estava levando aquela família. Ela olhou para trás, revelando sua dúvida, revelando o seu apego àquilo que Deus não valoriza. Queridos, no Evangelho de Jesus de Nazaré, muitas vezes nós somos desafiados a não olhar para trás. Não olhar para trás aqui, para nós, significa não, não lamentar pelas coisas que tivemos que abrir mão, porque a presença do Senhor na nossa vida era mais importante, e tem que ser a coisa mais importante. Eu sei que às vezes nós olhamos para trás, sim. Eu sei que às vezes nós sentimos uma falta de onde nós estávamos, ou do que tínhamos, ou do que éramos. Mas o desafio para nós é que o nosso olhar seja para aquele que nos chama para um relacionamento de amor, que vai abrir portas para que a nossa vida caminhe na direção que o Senhor tem para nós, e essa direção é uma direção de felicidade, porque estar nos caminhos e na presença do Senhor é o maior motivo de felicidade para nós. Porque nessa presença nós vamos construindo a vida, sabendo que o nosso esforço é altamente importante, mas sabendo também que Deus está cuidando de nós, que Ele sabe o que é melhor e tem o que é melhor para nós. E o melhor para nós é sempre aquilo que vai glorificá-lo e louvá-lo. Então a gente pode olhar para Ele e olhar para onde estamos indo e olhar para o lugar que Ele vai nos colocar, na certeza de que as coisas que ficarão para trás nessa pandemia, os estilos de vida que nós tínhamos, as mudanças que serão necessárias, elas não acontecerão sem a presença de Deus na nossa vida. Que o nosso olhar se encontre com o olhar de misericórdia do Senhor. Porque nesse evangelho da graça e nesse olhar de Jesus de Nazaré para nós, a gente tem novas chances e oportunidades. E toda vez que vier a tentação de olharmos em outra direção, a voz calma e serena de Jesus nos dirá: olhe para mim, confie em mim. Eu sei o que é melhor. Eu sei aonde estou levando você. E mesmo que você cometa erros nesse trajeto, mesmo que você cometa erros nesse percurso, eu vou estar com você. Deus está conosco. Queridos, que você e eu examinemos como temos olhado a vida. Que você e eu examinemos como temos olhado as coisas que temos. E que o nosso olhar denuncie e revele muito mais do que ganância ou egoísmo ou dúvida e medo, mas que o nosso olhar revele que mesmo que não tenhamos certezas prontas ou respostas prontas, nós temos Jesus de Nazaré, que não é um Deus que nos oferece axiomas prontos, mas é o Deus que nos oferece seu braço, seu colo e a sua companhia todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.